fato acontece, a Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Agora são 7h02. Muito bom dia, está no ar a edição regional do Jornal da Manhã. Vamos falar nesta sexta-feira, já ao vivo, com o secretário de Saúde de União da Vitória, Dr. Ari Carneiro Júnior. Quem falará dos casos no município, as ações que vêm sendo tomadas e também tirar dúvidas das pessoas, o porquê que os dados da Secretaria de Estado da Saúde são divergentes do da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos falar também sobre o aumento de casos. General Carneiro, Cruz Machado, Bituruna são municípios da região sul do Paraná onde aumentaram os casos durante, claro, todo este mês de junho. Nas últimas 24 horas, destaque para Bituruna e General Carneiro com novos casos. Temos ainda também aqui o assunto para Porto União. O prefeito Eliseu volta a pedir à população para que mantenha as medidas sanitárias vigentes, claro, sem deixar de lado também as atividades econômicas. Esse é o Jornal da Manhã da Jovem Pan, que começa agora aqui para você. Vamos falar do tempo. Olha, nesse momento temos aqui na área central muita neblina e frio. Temperatura de apenas 6 graus nesta manhã. Com a neblina, a visibilidade é muito reduzida, então, senhores motoristas, prestem muita atenção no trânsito, porque, segundo as informações do CIMEPAR, hoje não tem previsão de sol e, com isso, a neblina pode demorar até mais para dissipar do que normalmente ocorre. E ainda a previsão é para pancadas de chuva nesta sexta-feira. Segundo as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, para hoje são esperados ainda cerca de 10 a 15 milímetros de chuva. Amanhã, sábado, o dia começa com bastante nuvens, mas ao longo do dia o tempo vai firmando. No domingo não deve chover, mas aí na segunda-feira muda tudo de novo. Tem previsão de chuva forte para segunda e terça-feira e a partir de meados de quinta-feira da semana que vem, preparem os casacos. Vem aí uma onda intensa de frio que promete trazer de 3 a 5 dias, então temperaturas até negativas para toda a nossa região. Nível do Rio Iguaçu nesta manhã, 1,80 m. No dia de ontem tivemos aqui o volume de 16 milímetros de chuva. Vamos de informações, eu quero já destacar neste bloco aqui os números quanto ao monitoramento ao coronavírus por toda a nossa região, visto que vários casos acabaram então aparecendo pela nossa região. Vou destacar aqui União da Vitória, já tem entrevista ao vivo com o secretário. Em União da Vitória são atuais 9 casos confirmados de Covid-19 e outros 26 já curados. No momento temos ainda 55 casos dados como suspeitos, outros 307 que fizeram o teste e deu, portanto, negativo. Para a cidade de Bituruna, olha só, os números então computados mostram que ontem tivemos aqui mais casos sendo confirmados. Agora Bituruna confirma no total 11 casos de Covid-19. Destes, 5 já estão curados, 5 estão em casa, né, sendo, claro, monitorados em casa, e 1 está internado. O caso mais recente foi confirmado ontem à tarde de uma mulher de 27 anos que apresentou só sintomas leves, então, da doença. Temos aqui dados também para Cruz Machado. A Secretaria de Saúde mostra que são agora 10 os casos confirmados no total no município de Cruz Machado. Destes, temos aqui 6 que já estão recuperados e 4 ainda ativos, sendo que 3 estão em casa, né, não há internamento, e 1 que não mora no município de Cruz Machado. Mas, como não alterou dados do cartão SUS, aí então computa-se o dado para onde está cadastrado o cartão SUS. General Carneiro confirmou 5 novos casos em menos de 24 horas, entre quarta e quinta-feira. Ontem foram 2 novos casos e na quarta já haviam sido 3. E agora, segundo as informações aqui da Secretaria de Saúde, a mais recente é uma paciente de apenas 15 anos que teve um contato direto com alguém que estava então confirmado, com alguém que estava infectado.
A outra aqui é uma paciente de 40 anos que ainda não foi identificado de que forma ela pegou o contágio da doença. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal lá de Saúde de General Carneiro, são ainda 20 pacientes que estão aguardando o resultado de exames. Outros 35 que fizeram o exame e tal resultado foi negativo. São Mateus do Sul. Segundo as informações da Secretaria Municipal de Saúde, são no total 42 casos. Destes, aqui 25 feitos pelo SUS e outros 17 feitos na rede particular. Já são recuperados desses 42, 35 pacientes. Com isso, atualmente são 7 casos ativos no município de São Mateus do Sul. E lá tivemos um óbito. Esse óbito, a pessoa acabou indo a óbito em um hospital lá no norte do estado, mas então estava cadastrado no cartão SUS como moradora de São Mateus do Sul. Por isso que a conta veio para o município. Temos ainda dados para Canoinhas, no Planalto Norte Catarinense. Por lá, são 118 casos confirmados até hoje. Destes, 92 já estão curados da doença. Ainda em Canoinhas, 88 pessoas continuam sendo monitoradas. E ainda para o município de Três Barras. Olha só, em Três Barras já são 204 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Destes, 182 já estão curados. Ainda, o município descartou 59 casos e há 2 suspeitos. Complementando aqui os dados do Planalto Norte Catarinense com Porto União. E o prefeito Eliseu Milbach, ele falou então sobre os atuais casos que o município registra e ele vem a público pedir para que a população mantenha, é claro, as medidas aí então que já foram decretadas não só para o município de Porto União, mas por toda a nossa região, por todo o nosso Brasil. Álcool gel, uso de máscaras, evitar aglomerações, para que o município não tenha que novamente tomar medidas mais rígidas, como fechamentos de alguns setores. Acompanhe a entrevista com o prefeito Eliseu. Nós gostaríamos de fazer um breve relato do que está acontecendo aqui no município de Porto União relativo às obras. Mas também, inicialmente, gostaria de falar um pouco sobre a situação do coronavírus aqui no município de Porto União. Eu quero pedir, mais uma vez, encarecidamente, a toda a nossa população para que redobre os cuidados nesse momento. Parece-me assim que a pandemia agora está chegando com uma frequência um pouco maior na nossa região e nós precisamos tomar todas as providências necessárias para que isso não venha acarretar maiores problemas, mas é preciso contar com a colaboração de toda a população. Você que está nos ouvindo, você que está em casa, tome cuidado com as crianças, com os idosos, com todos os moradores da sua casa, para que todo mundo use a máscara, para que todos usem o álcool em gel, porque está crescendo o número de infectados em toda a nossa região. Aqui em Porto União, nós estamos com 13 pessoas já confirmadas, das quais 4 estão em tratamento e 9 curados. Mas o que nos chama mais atenção é que nós estamos com 13 pessoas aguardando os exames. São 13 pessoas suspeitas que estão com o coronavírus. Por isso, eu quero chamar a atenção de todos para que não tenhamos maiores problemas aqui no município, que não precisemos mais tomar decisões drásticas que não venham ao encontro daquilo que a população espera e que a população necessita. Eu não quero tomar providências mais drásticas. Portanto, eu peço a colaboração de todos, a responsabilidade de todos, para que possamos cuidar bem da saúde dos munícipes de Porto União. Nós temos feito o possível, não está faltando recursos na saúde, não está faltando remédio, não está faltando medicamentos. O nosso comitê de crise tem se reunido semanalmente. Esta semana ainda nos reunimos com o Hospital São Brás para ver a questão dos leitos de UTI. Dr. Vicente Caropreso, que é deputado e é médico,
tem nos ajudado muito, já está providenciando mais alguns equipamentos lá em Florianópolis que serão destinados para Porto União. Enfim, nós estamos trabalhando incansavelmente para que tudo aconteça. As verbas estão chegando através do carinho que os deputados têm com Porto União, através da nossa amizade, do respeito que todos têm pelo município, pela nossa administração, assim como anunciamos na semana passada R$1 milhão vindo do deputado Chioquete, R$300 mil do deputado Dr. Vicente Caro Preso. Outro dia atrás recebemos mais de R$1 milhão do ex-senador Paulo Bauer, todos os deputados nos ajudando. Agora ainda temos verba do ex-deputado finado Marco Tebaldi, já deveremos dar a ordem de serviço para iniciar o posto de saúde do bairro São Francisco daqui a alguns dias, e também a deputada Giovânia de Sá estará no município entregando verbas também para a saúde. A gente liga para as pessoas, para os senadores, para os deputados, somos muito bem recepcionados e atendidos. O senador Esperidião Amin viabilizou verbas para a saúde, já recebemos, inclusive. Isso nos enche de orgulho e nos enche de alegria. Por quê? Porque estamos fazendo a nossa parte. Por isso que eu conclamo a todos para que faça a sua parte também. Se cuide. Você que está em casa, preste atenção. Não deixe as crianças na rua, não tenha aglomeração nas ruas. Às vezes a gente passa e vê as pessoas sentado no passeio, na varanda, muita gente junto. Evitem, agora é o momento mais crítico que nós estamos chegando com relação à pandemia. Por isso, eu peço a compreensão e a colaboração de todos, a fim de evitar maiores problemas futuros e que o prefeito não precise tomar decisões mais drásticas para que contenha essa pandemia, esse vírus, e vamos continuar trabalhando. Agora são 7 horas mais 14 minutos, vamos para um breve intervalo e já na sequência vamos tentar manter contato ao vivo com o secretário de Saúde de União da Vitória, que estará participando aqui do Jornal da Manhã. O pessoal que nos acompanha pela internet tem então, através da caixa de comentários, pode utilizar esse espaço para fazer a sua pergunta, caso tenha alguma dúvida quanto à área de saúde para a União da Vitória. 3 minutinhos, voltamos já. Você está acompanhando Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia.
lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Agora são 7h mais 17 de volta com o Jornal da Manhã. E ao vivo, vamos conversar agora via telefone com o secretário municipal de saúde de União da Vitória, que gentilmente nos atende, Dr. Ari Carneiro Júnior. Doutor Ari, muito bom dia. Antes de nós falarmos sobre a questão do coronavírus, vamos também chamar a atenção já de imediato quanto a outra situação, que é a gripe. Na previsão do tempo aqui indica já que tem previsão de temperaturas negativas já para a partir da metade em diante da próxima semana. E a gente sabe que o nosso inverno que ele é mais rigoroso e com isso as pessoas que fazem parte dos grupos seletos aí por parte do Ministério da Saúde devem estar imunizadas. Como está a campanha de vacinação contra a gripe em União da Vitória, já que, salvo engano, o prazo termina agora, dia 30? Bom dia, secretário. Muito bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Muito bom dia, Tiago. É um prazer, mais uma vez, podermos fazer uso do microfone dessa emissora e podemos estar conversando sobre saúde e especialmente sobre saúde da União da Vitória. Você tocou num assunto bastante importante e que nós temos que sensibilizar aqueles grupos que ainda não se vacinaram, que não estiveram indo às nossas unidades básicas de saúde para realizá-lo nessa campanha de vacinação do ano de 2020 contra a gripe, contra H1N1. Vejo que essa campanha está se prolongando aí por 2 meses e os primeiros grupos que foram atingidos, que foram os idosos, as pessoas com comorbidades, foram grupos que tiveram a resposta, os trabalhadores de saúde, são grupos que tiveram a resposta excelente em termos de procura de vacinação. No entanto, os últimos grupos agora, principalmente as crianças e as gestantes, nós estamos com índices bastante baixos de vacinação. É importante que as pessoas vão às unidades básicas e façam a sua vacina, principalmente crianças e gestantes. Nós estamos com índices baixos em relação àquilo que o Ministério da Saúde preconiza e solicita que os municípios o façam. Importante que se diga que a vacina está disponível em todas as unidades básicas e temos ainda uma primazia de poder ter 3 unidades com vacinação estendida até às 19 horas, que são as unidades do Josmar Babi, a unidade do Salete e do São Brás. Então, todas as unidades têm as vacinas o dia todo e essas 3 unidades mais unidades com atendimento até as 19 horas. Peço encarecidamente para a população que não deixe de estar indo às unidades fazer a vacina, porque a campanha termina pelo Ministério no próximo dia 30. E como volto a destacar, infelizmente esses 2 grupos ainda não atingiram as metas que nós temos que fazer, que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Secretário, caso venham sobrar algumas doses de vacina após o término da campanha, o que são feitas com essas doses? Elas ficam ainda à disposição? Poderá ser aberto aí para as demais pessoas que até então não fazem parte aí das faixas de grupo protocolados pelo Ministério da Saúde? Como que funciona? Nós não devemos ficar com vacina nenhuma, nós vamos disponibilizar para a nossa população. Mas, de qualquer maneira, nós temos metas a serem atingidas dentro da campanha da vacina. Então, existe um cronograma a ser realizado. E como essa prorrogação dessa campanha já por 2 vezes foi prorrogada, por não serem atingidos os índices, nós não acreditamos que o Ministério venha prorrogar novamente. Até pode ocorrer. De qualquer maneira, nós não devemos ficar, vamos aguardar as orientações do Ministério, mas não vai se perder vacinas e nem irão ficar estocadas. Com certeza serão disponibilizadas para a população. Secretário, também falando agora, entrando no assunto já sobre o monitoramento do coronavírus, os dados atualizados ainda ontem pela Secretaria de Saúde mostram que são 55 casos suspeitos, atuais 9 confirmados, outros 26 já curados.
já havia realmente, né, esta expectativa do aumento de número de casos, tanto os confirmados quanto agora os suspeitos, mas também isso devido ao frio que se aproxima, até porque, né, os sintomas muitas vezes são bem similares com os da gripe, né? Sem dúvida nenhuma, o início do inverno traz a alteração e variação de temperaturas bastante importantes, e o frio faz com que o organismo diminua a sua imunidade e a pessoa possa estar suscetível a esses agravos respiratórios, não só o coronavírus, mas todas as síndromes gripais que podem ocorrer. E claro que confunde, e à medida que confunde, na hora que chega para dentro da UPA, para ser feita a sua triagem, os agravos respiratórios são feitas as coletas indiscriminadamente através do RT-PCR, que é o exame padrão ouro. Nós fazemos a coleta na UPA através da Secretaria Municipal, encaminhamos à 6ª Regional de Saúde, que ela, por sua vez, encaminha a Curitiba, ao LACEN e a mais um outro laboratório da biologia molecular que faz também esses exames, e recebemos o resultado quando está pronto, e são divulgados os dados que são compilados diariamente. Secretário, até uma dúvida. Vamos aqui, por exemplo, temos no momento 55 casos suspeitos. Vamos ilustrar aqui uma situação. Numa família que tem 3 pessoas, as 3 pessoas elas trabalham, né, precisam trabalhar. Uma dessas pessoas, ela não está se sentindo bem, foi consultar e aí foi solicitado no exame pelo protocolo e entra como um caso suspeito. As outras 2 pessoas, elas também têm que permanecer ali na quarentena ou elas podem seguir suas atividades normais? Elas devem permanecer em quarentena, é dado desde que seja solicitado pelo paciente que está com alteração, atestado inclusive para o familiar, e é de direito, e devem aguardar em quarentena até o resultado daquela paciente que está, ou daquele paciente que tenha os sintomas compatíveis com síndrome respiratória. Por que devem fazer? Porque pode eventualmente já ter sido contaminado e sem assintomáticos, ou ainda não se manifestou o quadro clínico. Então é fundamental que essas pessoas permaneçam em isolamento, e quando se fala isolamento, que seja isolamento correto, porque nós tivemos aí situação em que as pessoas se contaminaram, outros familiares, outros comunicantes, em função de não guardar de uma forma correta o isolamento, e faz com que venham resultados de mais pessoas contaminadas. Então, enquanto não tiver o resultado do exame coletado, a pessoa com seus comunicantes diretos devem permanecer em isolamento. Isso ressalta-se nesses 9 casos que tivemos ontem de resultados, que da onde dos 9, 8 casos, ou seja, 6 de um e 2 de outro, eram de pessoas que tiveram os sintomas e não guardaram o isolamento de uma forma correta. Os outros familiares ou comunicantes foram contaminados. De um foram 6 e de outro foram 2. Somente um caso dos 9 casos foi caso que eventualmente a pessoa se contaminou e guarda o seu isolamento domiciliar sem ter contaminação externa. Secretário, outra dúvida também das pessoas, eu até havia questionado algumas semanas atrás, isso de forma privada, mas agora, devido a muita gente perguntar, gostaria que o senhor respondesse para a população, por que quando as pessoas elas consultam os dados através do site da SESA, da Secretaria de Estado da Saúde, aparecem números divergentes, por exemplo, dos divulgados da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente quanto aos casos confirmados. Por que acontece essa pequena divergência? Porque o LACEN, que é o Laboratório Central, ele quando recebe em Curitiba a coleta de um paciente aqui de União da Vitória, esse paciente pode ter sido feita a coleta em União da Vitória pelo cartão SUS, ou eventualmente é feito em outro local, por exemplo, Curitiba, Maringá, Londrina, em outro estado. E essa coleta lá é computado pelo cartão SUS. Então nós temos, por exemplo, 3 casos que foram feitos os exames em Curitiba, e quando foram computados por União da Vitória e vêm para nós, no boletim da SESA, que sempre sai
a maioria das vezes, no final da tarde, no início da noite, de todos os dias, eles computam todos aqueles anos que eles fizeram naquele dia em Curitiba. Só que durante a noite, esse resultado vem para nós. Pela manhã, nós computamos as coletas nas nossas unidades, aliás, na nossa UPA e nos hospitais, e fazemos o levantamento da ficha dos pacientes. E muitas vezes, esses pacientes que foram feitos coletas fora da União da Vitória, estão computados no boletim da CESA, essas pessoas são descartadas, pacientes que sejam moradores em União da Vitória. Vai está ou não sendo moradora de União da Vitória. Então, temos 3 casos que são pessoas que já moraram em União da Vitória, mas efetivamente não estão morando, não fizeram sua coleta aqui em União da Vitória, então elas não estão sendo checadas que elas residam aqui. E isso faz essa divergência, mas que é normal isso ocorrer, e que depois existe um ajuste entre as duas vigilâncias epidemiológicas, a do município e a do estado, e encontra-se o dominador para onde vai ser creditado aquele caso de coronavírus ou de qualquer outra campanha que se tivesse. Então tem... Alô? Está cortando? Alô? Oi, secretário, por gentileza, é que realmente a linha está um pequeno probleminha, mas pode complementar, sim, a sua fala. Tá. Então, o problema de divergência de pequenos casos são ajustados entre as duas vigilâncias epidemiológicas, não existe erro nenhum, é uma forma que ocorre. Então, por exemplo, o boletim de hoje, de União da Vitória, deve ocorrer a divulgação dele durante o período da manhã. Até a hora da sua divulgação, vamos estar computando todas as coletas que foram feitas durante a noite, todo o resultado que vem da CESA, e nós divulgamos o número que se tem de suspeitos, o número de pessoas que já foram curadas e dos outros que estão em isolamento ou em tratamento eventual nenhum aqui em União da Vitória. Secretário, uma última pergunta ainda. Após, é claro, ali um novo decreto, né, o último agora mais recente, que prevê aplicação de multas, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas que descumpram o não uso de máscara e entre outras medidas sanitárias já tomadas, tem-se notado que a população ela está colaborando mais ou ainda, mesmo assim, o pessoal está deixando a desejar nessas medidas? Você sempre busca na saúde atender e fazer o máximo possível para você chegar ao ideal, né? O ideal seria que todas as pessoas tivessem atitudes corretas em termos de prevenção, não só com o coronavírus, mas com as doenças que podem ser evitadas. Especialmente durante a campanha agora e pela gravidade que o Covid-19 apresenta para a sociedade, cabe a ela, sociedade, efetivamente trabalhar de uma maneira exaustivamente, cumprindo as determinações das vigilâncias sanitárias e epidemiológicas orientadas pelo município, orientados pelos estados, orientados pelo Ministério da Saúde, a cumprir essas determinações, porque só assim nós vamos estar podendo cortar a circulação ou cortar o máximo possível da circulação do vírus. E só assim nós estaremos podendo proteger a vida humana, deixando de ter pessoas semelhantes, ou pessoas que venham perder suas vidas ou eventualmente ficarem lesadas. Então é fundamental a responsabilidade. O poder público lança a mão de momentos mais restritivas e, de certa forma, mais agressivas, quando se faz multa, detenções, e eventualmente no comércio caçar alvarás de funcionamento, e, enfim, todas essas ações que devem ser realizadas como forma punitiva, só faz isso quando você vê agravar-se o quadro de saúde pública para levar isso
a risco à vida humana. Então, essas medidas são realizadas em função de observarmos que o número de casos tem aumentado, não só na União da Vitória, como na nossa região, como o estado do Paraná, como todo o Brasil. Então, nós temos que ter consciência. Nós quem? O poder público faz sua parte, né? O município faz a sua atenção primária, o estado faz sua atenção de internamento hospitalar, dando encaminhamento e suporte para que isso ocorra. O Ministério dá suporte, mandando o que é possível para os estados e municípios, e a sociedade deve ter a responsabilidade de responder de uma forma correta. Eu diria que a União da Vitória, a população está de parabéns, mas nós não podemos, em momento nenhum, desguardarmos do nosso sentido de defesa. Então, por isso nós temos hoje um Disque Denúncia, por isso nós já temos toque de recolher desde o início da pandemia, por isso nós temos tido o cuidado, e isso o prefeito Santin, o vice Bachir, tem feito um trabalho exemplar em termos de nos solicitar todas as ações necessárias para coibirmos a circulação desse vírus. E a população tem respondido bem, mas observa-se ainda em alguns locais que as pessoas não têm tido a sensibilidade em responder essa situação que é de prevenção e depende só do cidadão e da cidadã dentro do seu domicílio, dentro da onde o local que vão a nível público, para se resguardarem e com isso estar resguardando aos seus semelhantes. Tá certo, muitíssimo obrigado, secretário Dr. Ari Carneiro Júnior, pela entrevista esclarecedora. Nossos microfones da Jovem Pan à disposição da saúde do município para trazer essas informações tão importantes. Secretário, tenha uma excelente sexta-feira, um bom dia de trabalho. Obrigado. Um bom dia para todos e muito obrigado à Jovem Pan, e parabenizo a Jovem Pan pelo trabalho excelente que tem feito em termos de divulgação e poder levar a nossa palavra aos lares das pessoas, e cada um que some ao outro, e em podermos juntos coibirmos a circulação do coronavírus. Um grande abraço a todos e excelente final de semana. Aí você acompanhou a entrevista com o secretário municipal de saúde de União da Vitória, Dr. Ari Carneiro Júnior. Apenas complementando, quanto ao Disque Denúncias no município, você pode fazer sua denúncia através, inclusive, do aplicativo WhatsApp para União da Vitória. Atenção para o número 984 16 96 19. Repito, 984 16 96 19. O que você pode denunciar? Aglomerações, festas aí fora de época, situações, estabelecimentos onde haja realmente muita aglomeração, falta de álcool gel, falta aí do uso de máscaras por parte, então, dos atendentes. Todas as situações podem ser enviadas, né, por esse número que eu acabei de citar, em texto, em áudio, em vídeo, em foto, enfim, para que você possa fazer sua denúncia. O serviço funciona 24 horas por dia. Denuncie, principalmente no final de semana. Vem chegando o final de semana aí, sempre as festas clandestinas estão acontecendo, que não é o adequado para esse momento. E depois do intervalo você vai acompanhar aqui ainda o Marco Antônio com o Top Sport, aqui também no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Você está acompanhando Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Começa agora na Jovem Pan Esporte. Notícias do esporte local e regional. Informações e opinião. Você joga no nosso time. Patrocínio. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. A Ouvibel, aparelhos auditivos, está há 18 anos em União da Vitória, proporcionando que as pessoas ouçam melhor. Se você tem dificuldades de ouvir, vá até a Ouvibel e faça um teste gratuito. E se você precisar de aparelho auditivo, terá condições facilitadas em até 20 parcelas ou ainda 15% de desconto no pagamento à vista. Rua Doutor Cruz Machado, número 76, em União da Vitória. Telefone 3523-1441. Bom dia, Tiago. Bom dia para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan, União da Vitória, e você também ligado aí em todas as nossas plataformas digitais. Bora então começar o Jovem Pan Esporte de hoje falando da Associação Atlética Iguaçu. A diretoria do Iguaçu segue trabalhando, já tem aí toda a sua comissão técnica formada. Temos aí o Richard Malca como treinador da equipe profissional, o Juca e o Edinho para treinamento da base, o Bruno, treinador de goleiros, e o Ronilson, também professor Ronilson, um dos treinadores da Associação Atlética Iguaçu. Nós vemos aí que toda a comissão técnica do Iguaçu são profissionais de educação física. A diretoria segue trabalhando também nas melhorias do seu alojamento. Hoje, o alojamento da Associação Atlética Iguaçu tem lugar para 32 atletas confortáveis, não é todo mundo amontoado não, então são 32 lugares confortáveis para atletas ali no alojamento junto ao Estádio Municipal Antíoco Pereira. E também, continuam aí as melhorias lá no Estádio Antíoco Pereira, troca da grama, poço artesiano que recentemente foi inaugurado ali no estádio. A diretoria também já trabalha aí no radar de alguns atletas para compor a equipe profissional a partir de agosto. Esses atletas, muitos deles já estão até mesmo apalavrados com a Associação Atlética Iguaçu. Até jogadores da primeira divisão que querem jogar aqui em União da Vitória na Associação Atlética Iguaçu. Novos tempos, nós tínhamos aí há pouco tempo atrás os jogadores que não queriam saber de vestir a camisa do Iguaçu, e hoje, com a estrutura que essa diretoria dá ao Iguaçu, todo mundo querendo vir jogar aqui em União da Vitória. Falando ainda do futebol paranaense, o Paraná não tem uma data da volta do futebol. A terceira divisão está marcada para o segundo semestre no mês de agosto, mas ainda não sabemos se realmente vai voltar nesta data devido ao aumento de casos do novo coronavírus no Paraná. Agora eu tenho notícia do futebol Clube do Porto. Vamos lá para o outro lado da linha, Porto União, falar do nosso futebol Clube do Porto. A novidade é de que Ernesto Tuta, o Ernesto Souza, popular Tuta, ele tinha um contrato com o Futebol Clube do Porto até dezembro deste ano. Seriam 3 anos de contrato, venceria então em dezembro, e o Tuta acabou renovando por mais 5 anos, isso mesmo. Sentou aí com o alemão, com a diretoria do Porto e acabaram se acertando. O Tuta renovando então o seu contrato para mais 5 anos. E é muito bom. O Tuta, desde que chegou aqui ao Futebol Clube do Porto, é claro que não ganhou títulos, mas arrumou a casa. Hoje o Porto tem uma boa estrutura e daqui para frente é só então correr atrás de títulos. E claro que o Porto sonha
com o seu acesso à segunda divisão do Campeonato Catarinense, tem que aproveitar neste ano, porque neste ano sobem aí 3 equipes para a segunda divisão. O Futebol Clube do Porto, que continua com os seus treinamentos em 2 horários, aí já treinando com bola no seu CT. Os treinamentos estão liberados com bola no estado de Santa Catarina. E falando ainda no futebol catarinense tem data para voltar. Seria no dia 8 de julho, uma quarta-feira, com a volta então da primeira divisão do Campeonato Catarinense. Olha, gente, falando agora também sobre o nosso estádio Armando Sarti, lá onde, em Santa Rosa, onde o Porto manda seus jogos. Na segunda-feira, nós teremos uma vistoria, uma inspeção da Polícia Militar lá no estádio. Foram feitas aí várias reformas, várias melhorias no módulo esportivo, então vem a PM para fazer essa inspeção e com certeza vai passar, está ficando muito bonito o estádio, um bom trabalho aí do prefeito Liseu e também do Moacir Capistrano. Todas essas melhorias aí que estão sendo feitas no estádio são para o povo de Porto União, já que é o estádio municipal, e também para que o Futebol Clube do Porto possa mandar os seus jogos. Falando agora de corrida de rua, eu conversei com o Anselmo, ele que é presidente da Corvale, Associação dos Corredores de Rua, aqui de Porto União da Vitória. Ele me falou sobre uma corrida virtual. Essa corrida deve acontecer agora no mês de setembro. É estipulado então uma quilometragem. Cada atleta faz o seu percurso onde quiser, individual, é claro. Depois somente relata aí quanto tempo levou no seu celular ou no seu relógio GPS e manda para o pessoal da organização. É bom demais. Afinal de contas, nesta pandemia, nesta quarentena, é bom que todo mundo faça aí exercício. E tem mais, cuide-se, use máscara, higienize sempre bem as suas mãos, evite aglomeração. Assim vamos passar por tudo isso. Logo chega a nossa vez de irmos ao estádio, de assistir aí o seu clube do coração e também de praticar esportes. Valeu, Thiago, valeu para você ligado aqui nos 98.3. A qualquer momento eu volto com mais informações do esporte. Até já. Você acompanhou aqui na PAN, Jovem Pan Esporte. Agora 7h46 e assim finalizamos a edição regional do Jornal da Manhã. A você, uma excelente sexta-feira. Termina aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento... Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia.